Olá pessoal, meu nome é Rafael Zanetti, eu sou integrante da divisão de Direito Tributário da Garrastazu Advogados e o nosso vídeo de hoje é sobre as formalidades que devem ser observadas por quem deixa o país em caráter definitivo. Nós identificamos que nos últimos anos há um elevado fluxo de pessoas que estão saindo do país buscando melhores condições de vida no exterior, buscando empregos, buscando estudos. No entanto, elas não observam as formalidades necessárias para que se desvinculem do governo brasileiro, perdendo assim a sua condição de residente fiscal no Brasil. Há basicamente duas formalidades que devem ser observadas por aqueles que estão saindo do Brasil em caráter definitivo, que são a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. Embora não seja semelhante, essas duas obrigações possuem natureza e finalidade completamente distintas. A comunicação de saída definitiva, por exemplo, ela se destina apenas a registrar o momento a partir do qual essa pessoa está deixando o país, o momento a partir do qual ela deixará, portanto, de ser residente fiscal no Brasil. Essa comunicação de saída definitiva ela deve ser apresentada entre o momento em que a pessoa deixa o país e o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte, aquele em que a pessoa está emigrando do Brasil. Então, se um sujeito deixa o Brasil em 15 de maio de 2018, ele deverá apresentar a comunicação de saída definitiva entre o dia 15 de maio e o dia 28 de fevereiro de 2019. Essa comunicação ela possui caráter retroativo, ou seja, se eu apresentar a comunicação seja em julho, em agosto ou mesmo em fevereiro de 2019, ela retroagirá a data em que eu de fato saí do país. Essa comunicação ela deve ser apresentada diretamente na internet pelo site da Receita Federal e após ela também será necessário informar a Receita quem são as fontes pagadoras brasileiras que permanecem acreditando rendimentos a mim. Podem ser, por exemplo, instituições financeiras onde eu possuo investimentos, podem ser empresas nas quais eu possuo vínculo de emprego, podem ser inclusive eventuais locatários de imóveis que eu possuo no Brasil. E essa comunicação das fontes pagadoras também deverá ser entregue diretamente a elas. Esse é um ônus do contribuinte, não é o ônus da Receita, ou seja, após informar na Receita quais são as minhas fontes pagadoras, eu precisarei encaminhar um formulário próprio para essas fontes. A partir daí estará registrado o momento a partir do qual eu perco a minha condição de residente fiscal no Brasil. Além da comunicação de saída definitiva, nós temos a declaração de saída definitiva, que funciona mais ou menos como a declaração de ajuste anual de imposto de renda, ou seja, ela se destina apenas a verificar qual é o meu patrimônio no momento em que eu deixo o país e apurar o imposto de renda incidente sobre os rendimentos que eu recebi entre o início do ano calendário e aquela data em que eu perdi a condição de residente fiscal. A data em que consta na comunicação de saída definitiva o registro de minha saída do país. Nesse exemplo do sujeito que sai em 15 de maio de 2018, portanto, a declaração de saída definitiva apurará o imposto de renda devido sobre os rendimentos creditados a esse contribuinte entre 1º de janeiro de 2018 e 15 de maio de 2018, tal como a sua situação patrimonial em 15 de maio de 2018. Na hipótese de não apresentação da comunicação da saída definitiva, o contribuinte poderá ainda assim perder a sua condição de residente fiscal, mas somente depois de decorrido um ano da data em que ele de fato saiu do país sem qualquer retorno. Ou seja, se o sujeito sai em 15 de maio de 2018, mas não apresenta a comunicação de saída definitiva no prazo adequado, ele só será considerado não residente fiscal no Brasil a partir de 16 de maio de 2019, ou seja, no dia seguinte àquele em que completa-se um ano da emigração desse sujeito. Em razão disso, esse sujeito permanecerá, no dia 31 de dezembro de 2018, na condição de residente fiscal no Brasil, e isso implicará a necessidade de observância de algumas obrigações típicas do residente fiscal. Por exemplo, a necessidade de apresentação de declaração de ajuste anual de imposto de renda, sendo tributados todos os rendimentos recebidos por esse sujeito ao longo de 2018, tanto no Brasil quanto no exterior, independente de já ter sido pago imposto no exterior, e inclusive a necessidade de apresentação de declaração ao Banco Central na hipótese em que esse sujeito possuir, em 31 de dezembro, patrimônio superior a $100 mil no exterior. Sendo apresentada a comunicação de saída definitiva, o sujeito permanecerá na condição de residente fiscal, só perderá essa condição depois de um ano após a sua saída definitiva sem qualquer retorno ao Brasil, portanto, embora residente já em outro país, permanecerá com obrigações perante o governo brasileiro. Então tá pessoal, se restou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo blog, pelo nosso site, pelas redes sociais, e até o próximo vídeo.